E a primeira coisa, eu acho que eu quero dizer, talvez algumas pessoas não saibam, mas que nós, negros, temos muito a falar para além do tema da diversidade. Né? Podemos falar muita coisa. E aí eu queria perguntar para vocês, repórteres, jornalistas, quando foi que vocês tiveram a oportunidade de conversar com pessoas negras para suas matérias, para falar de assuntos que não for cultura, esporte ou carnaval? Já tiveram a possibilidade de falar isso? Já tiveram a possibilidade de contar histórias de pessoas negras que não estivessem vinculadas ao tema da violência, da criminalidade, do combate às drogas? Já conversaram com uma mulher negra sobre ciência, sobre saúde, sobre educação, sobre políticas públicas, relações internacionais, nanotecnologia, empreendedorismo? Pois nós, do Instituto Mídia Étnica, há 15 anos, acreditamos nessas histórias de pessoas negras, para além do tema da violência, e por isso criamos o Instituto e temos, a cada dia, tentado possibilitar que essas vozes, que essas falas, possam chegar ao maior número de pessoas. E a gente tem escutado histórias incríveis de pessoas brilhantes, de pessoas que vêm dedicando suas vidas a pensar um Brasil, a pensar um mundo para todos. Né? O que a gente ouve dessas personalidades negras, dessas histórias negras, é uma possibilidade real que seja bom para todo mundo. E isso eu falo de verdade para vocês, em qualquer área. Se vocês pensarem em uma área, vai ter uma pessoa negra que se dedicou àquele tema. Alguns foram para a academia, inclusive, cumpriram todos os rigores da ciência, publicaram livros, enfrentaram bancas de doutorado para pensar um Brasil mais inclusivo, um Brasil para todo mundo. E o que falta, talvez, é que a gente possa fazer com que essas vozes cheguem para mais pessoas. E isso é o papel nosso, né, como jornalistas, como comunicadores. Como eu falei, né, para além dessa pauta da violência, que é uma pauta real, né, uma pauta urgente, é o tema mais importante do Brasil nesse momento, porque é um país que assassina muito, que extermina todo um grupo populacional, mas para além disso, a gente tem pensado possibilidades, e isso precisa ser pauta de jornal. E aí tem um grupo assim que para mim tem sido fundamental para pensar um Brasil melhor, é o Movimento Negro Brasileiro. Não sei se vocês têm a oportunidade de conversar com o Movimento Negro, de conhecer a história do Movimento Negro Brasileiro. O pouco que nós temos hoje de avanço no combate ao racismo ou na promoção da igualdade foi forjado nos encontros, nas reuniões, nos cadernos, nas marchas do Movimento Negro Brasileiro. Né? Os nossos intelectuais que conseguiram entrar na universidade, enfrentar a barreira do mercado editorial, foram pessoas forjadas na luta do movimento negro. Então, é preciso respeitar essa história, porque essa história tem feito, mesmo com muita dificuldade e com poucos avanços, tem possibilitado um Brasil melhor. Né? Então, foi do sonho de alguns e da coragem de alguns, na década de 60, 70, que pensaram em ações afirmativas, que hoje a gente tem uma universidade mais diversa. Porque as políticas de ações afirmativas cotas foi um sonho do movimento negro. Né? Então, esse livro aí que eu quis destacar é um dos, mas a professora Nilma Linda, ela fala sobre esse movimento negro educador. É o educador para o Brasil, para fazer o Brasil melhor, não é só para os negros. Então, é isso que a gente tem feito lá no Mídia Étnica. O Mídia foi criado em 2005, lá em Salvador, por pessoas, profissionais da comunicação interessados, né, em dar vozes a essas pessoas. A gente criou em 2008 um portal de notícias, que é o Correio Nagô, que é fruto do Mídia Étnica, e a gente tem lá uma redação, lá no centro de Salvador, no Largo 2 de Julho, onde a gente produz diariamente, onde a gente tem utilizado todas as possibilidades de mídia, né? Estamos em todas as redes, nascemos digital já, nascemos em 2005, e temos contado várias histórias, né? A gente fala muito também de tecnologia, a gente trabalha na difusão da programação, programação cultural, tem muita coisa. Eu gostaria que vocês conhecessem. São redações realmente, espaços que a gente faz questão que sejam espaços de formação. Então, o que a gente faz, principalmente com as pessoas que vão estar lá com a gente, os nossos estagiários, as pessoas que vão trabalhar, é colocar ele em contato com esse pensamento, com esses intelectuais, com essas pessoas que produziram. Então, a gente faz formações
incríveis, que com certeza, a gente tem certeza disso, tem contribuído muito para a formação em comunicação, porque são assuntos que não estão na universidade, são fontes, são referências que não passam pela universidade, e isso são os relatos dos estudantes que vão lá, né? Que conseguem conhecer de um Brasil, no caso lá da Bahia, conhecer de uma Bahia que eles não conheceram no curso dele, na formação em comunicação. A gente tem um programa de web, que é o Afrofeed, que é muito interessante também, porque mistura entrevistas, reportagens. Esse é o canal nosso no YouTube, a gente produz semanalmente, então tem muita coisa. Para quem é educador, por exemplo, que quer fazer formações nas mais diversos temas, com certeza vai ter um vídeo lá que vai ajudar e vai ser um suporte para a sala de aula. Eu sou professor também e sei como é importante o audiovisual para a gente, como um conteúdo pedagógico. Essa é uma das nossas formações, que a gente colocou os estudantes numa formação em mídia ética, e a primeira aula foi com essa mulher incrível, que todos vocês precisam conhecer, que é a socióloga Vilma Reis. É uma mulher que tem pensado um Brasil que todos vocês querem, eu tenho certeza disso. E ela está dizendo como é possível isso. Então é importante conhecer Vilma Reis. E eles, meninos, conhecem, eles têm a formação dele. Porque o tema principal que a gente, como eu falei, é esse tema do genocídio, né? É impossível que a gente continue convivendo com um país que mata tanto, né? Mata tanto e mata jovens negros, né? A gente sempre costuma dizer que mata naquele período, naquele momento da vida, onde maior contribuição ele poderia dar ao país, né? Quando ele está no auge da sua força física, intelectual, coragem, esperança, sonhos, e o Brasil elimina isso. É um absurdo que a cada 23 minutos um jovem negro morra no Brasil. A gente não pode mais conviver com isso. A gente não pode ficar tranquilo com isso, e a gente pode dar a nossa contribuição a partir do nosso papel como jornalistas. Não dá mais para acreditar nesse fetiche que se tem pelos corpos negros mortos. Isso não só a gente não faz nada, não ajuda, como contribui para que esse extermínio seja naturalizado. Foi falado aqui na mesa anterior dos programas de TV. É uma naturalização dessas mortes, uma desumanização dessas vidas. Então, o que eu queria convocar vocês aqui que tem a ver com isso que eu falei, de ter essas referências negras, é porque antes desse jovem morrer fisicamente, ele tem uma morte que é simbólica, uma morte imagética, uma morte epistemológica. Porque quando eles não encontram referências nos jornais, quando eles não conhecem cientistas negros, estudiosos negros, pesquisadores negros, ele perde uma possibilidade de vida mesmo. Ele não acredita, ele não sabe o que é que ele pode ser, ele não tem referencial. Então, antes da bala pegar ele já tem essa morte, que é nesse momento que nós somos responsáveis. Quando foi que vocês contaram história no seu jornal, estamparam imagens positivas de pessoas negras? Quando foi que vocês estamparam uma imagem positiva de alguém que um jovem da periferia olhe e diga assim: eu também posso, eu também quero, ele parece comigo, essa mulher parece comigo, se ela está lá, eu também posso ser. Essa é uma morte que é anterior à morte da bala, mas que tem tudo a ver, está tudo relacionado com isso. Então a gente precisa se comprometer com isso, né? Não dá mais para disfarçar, por exemplo, com histórias de bala perdida, ou que foi confundido com bandido. A gente sabe que há um racismo estrutural no Brasil, e que esse racismo tem como política a morte desses corpos negros, né? Então não é bala perdida, não é confusão. Há uma política de extermínio, não tem outra palavra, e isso já tem sido dito pelo movimento negro há décadas. E agora parece que chegou mais perto, né, das pessoas, parece que as pessoas, e como eu vi a semana passada de uma pessoa dizer assim, generalizou, né, saiu do universo do jovem negro masculino para crianças, idosos, mulheres, e a gente vai esperar o que mais para a gente dar nossa contribuição para isso. Esse que eu falo de referências, né? A gente precisa se sentir representado. E isso, o jornalismo tem um papel fundamental nisso. Pensem nisso, pensem como vocês podem contribuir para que um jovem tenha esperança, acredite que ele pode ser mais do que o crime está chamando, ou do que a polícia está dizendo para ele.
É impossível que a gente não fale desses nossos referenciais. Eu trouxe um exemplo só, desse cara aqui é fantástico. O cara, ele nasceu em 1904, morreu em 2011, Abdias do Nascimento. Viveu 97 anos e deu a contribuição para o Brasil nas mais diversas áreas. Ele foi ator, dramaturgo, poeta, artista plástico, secretário de Estado aqui do Rio de Janeiro, foi senador da República, escritor, doutor honoris causa em diversas universidades pelo mundo, e a gente não conhece ele. Os jornais não falam dele. Né? Não sei se vocês tiveram oportunidade de, numa aula, no curso de comunicação, alguém falar do jornal Quilombo, jornal criado por Abdias do Nascimento na década de 40. Então a gente não pode se dar o luxo de não falar dessas referências. Junto com a Abdias tem tantas outras, tem Lélia Gonzalez, tem Beatriz Nascimento, também daqui do Rio, Sueli Carneiro, Luísa Bairro, Macota Valdina Pinto, Vilma Reis, Ângelo Flávio, são pensadores de um Brasil que tem propostas concretas para esse país e que a gente precisa contar essas histórias. E, junto com o Mídia Étnica, o Correio Nagô, a gente viu ao longo desses 15 anos surgirem outros veículos de mídia negra, outros veículos que têm feito essa contranarrativa, que têm contado essas histórias, que têm ouvido esses intelectuais negros. Então é uma felicidade muito grande para a gente saber que tem muitos. Já tem sites, tem canais em YouTube, tem revistas impressas, o que eu acho fantástico quando a gente está aí numa crise do jornalismo impresso, e aí um grupo de pessoas negras resolve fazer uma revista impressa, como é a revista Afirmativa, como é a revista Quilombo. Ela é online, mas ela também é impressa. A gente ocupa os rádios também com programas para falar sobre essa temática. No Brasil inteiro tem experiências de mídia negra, que estão contando essas histórias. A única coisa que a gente não quer é que essas histórias fiquem restritas para a gente. Sabe? Não é para só os veículos de mídia negra contar histórias de pessoas negras. Estou convocando vocês para que vocês deem espaço também nos jornais de vocês, porque a gente precisa ampliar essas vozes e que chegue mais a todo mundo. Então, um passo é vocês conhecerem essas mídias, saberem o que elas estão fazendo. A gente teve uma mesa aqui maravilhosa que falou sobre parcerias, compartilhamento de conteúdos. Esses conteúdos podem ser compartilhados, a gente pode fazer junto. Tem muita coisa que a gente não sabe fazer e que vocês fazem, que a gente pode compartilhar e fazer junto para fazer melhor. Tá? Porque não tem outro jeito, né? A gente, como disse o professor Hélio Santos, o futuro do Brasil depende essencialmente de como ele trata a família negra. Não seremos o Brasil que a gente sonha, um Brasil potente, um Brasil inclusivo de tal, se a gente não cuidar dessa célula que é a família negra. Então, esse é o papel que nós temos que nos comprometer, porque a gente acredita muito nisso. Então, muito obrigado.